TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Boa noite! Estamos no ar com mais uma edição do programa Em Evidência na TV. A partir de agora, as páginas da nossa revista Em Evidência ganham vida e trazem os principais personalidades e personagens que impactam e fazem a diferença na sua vida. Você pode nos acompanhar diretamente pelos canais 24 e 524 da NET e, claro, em absolutamente todas as redes sociais. Já pode mandar o seu recado no Facebook da RDC TV, o seu comentário no YouTube, pode compartilhar essa transmissão e fazer o programa juntamente com os nossos convidados. E o nosso programa de hoje tem a honra em receber o advogado, diretor da DPM e membro também do Comitê de Ética do Governo do Estado, Dr. Armando Perim, está aqui conosco, e também o diretor do Solos Portal de Ata Pública, 2 vezes coordenador geral da FAMURS, experiência na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, grande amigo Márcio Espíndola, também aqui conosco. E eu costumo dizer que tudo que os prefeitos, vereadores, presidente das câmaras de vereadores precisam, hoje está aqui, porque a DPM, historicamente, presta um grande serviço de assessoria jurídica aos procuradores municipais, também aos prefeitos e gestores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, e o Armando Perim vai falar sobre isso. E o Márcio Espíndola criou um sistema totalmente desburocratizado que agiliza as compras dos prefeitos e coloca as necessidades dos gestores à frente de toda a burocracia que é justamente nas prefeituras. Começamos com o doutor Armando Perim. Doutor Armando, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa de sábado à noite, aqui na RDC TV. Os prefeitos, os gestores, conhecem muito bem a DPM, mas para os nossos telespectadores que estão acompanhando, gostaria que o senhor Armando Perim explicasse rapidamente o histórico da DPM, o que é a DPM, a história desta instituição que contribui muito com o municipalismo gaúcho. Doutor Armando, muito boa noite, muito feliz em receber o senhor aqui no nosso programa Em Evidência na TV. Boa noite, Voltaire. Boa noite, meu colega hoje de bancada, de debate, Márcio, e boa noite a todos aqueles que nos assistem. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande participar desse programa, um programa que tem revolucionado a maneira como a informação de qualidade chega até as pessoas. No momento em que a gente tem uma certa dificuldade, inclusive, de conversar sobre temas que fazem parte da rotina, quando a gente tem acesso a um programa de conteúdo, isso é muito importante e é, aliás, vital para que a vida em sociedade possa acontecer de uma forma harmoniosa. Então, fica esse registro inicial e da imensa satisfação que eu tenho, e representando também todos os meus colegas do escritório, de estar aqui e debater hoje com o Márcio sobre a tua condição, assuntos tão importantes. O nosso escritório, hoje é um escritório de advocacia, mas ele surgiu em 1965. O Estado do Rio Grande do Sul tinha um departamento que prestava consultoria jurídica aos municípios do Rio Grande do Sul. À época, o Estado tinha alguma coisa em torno de 200 municípios. E o então governador entendeu por bem extinguir o departamento, fazendo com que os municípios até então atendidos ficassem órfãos desse tipo de serviço. O então coordenador desse departamento, que era o Dr. Angelito Asmus Eichel, já advogado renomado, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não se conformou com aquele ato de extinção do Departamento das Prefeituras Municipais, o DPM, e no outro dia, ou nos próximos dias, convidou mais 4 profissionais para compor, então, as delegações das prefeituras municipais. Uma empresa, na época, surgiu como limitada, né, com a mesma sigla, não exatamente com o mesmo nome, com a DPM, e saíram a campo para ofertar a consultoria jurídica até então o Estado prestava, agora então pela DPM. E foi esse, vamos dizer assim, o embrião do nosso escritório, da empresa então, hoje escritório de advocacia, e como as coisas aconteceram. Eu entrei como primeiro estagiário da DPM em 1989.
Estagiário. Exatamente. Tinha entrado na faculdade de Direito, né? Queria muito fazer um estágio. Ninguém dá estágio para quem não tem experiência, isso é uma das coisas mais emblemáticas que existe, né? Até hoje nós não resolvemos, só fazendo um parênteses lá no escritório, eu aceito estagiários de primeiro semestre, porque acho difícil exigir experiência de alguém que está começando, mas fui lá, pedi, tinha conhecido o Dr. Oscar Breno Stanque, à época era um dos sócios, e ele me acolheu. Ele também não sabia muito bem o que fazer com o estagiário, porque nunca tinha tido estagiário. A DPM sempre teve advogados e, na época, contadores dos seus quadros. Então, eram profissionais que atuavam e profissionais com grande experiência. Ele não sabia muito o que fazer, mas, enfim, comecei a estudar e eu comecei a criar demandas para que eu pudesse atender. E assim começou a minha vida na DPM. Depois me formei, fui advogado contratado e, há 15 anos, fui convidado para integrar o quadro societário e, desde então, sou sócio da empresa. Em 2016, nós fizemos uma adequação, uma modificação na natureza jurídica da DPM, que continuou sendo conhecida como DPM, mas nos transformamos numa sociedade de advogados para atender a legislação que rege a profissão, a advocacia. Né? Embora a própria OAB já tivesse manifestado na nossa situação, dizendo que, como nós éramos anteriores ao atual estatuto, nós teríamos um direito adquirido de continuar com o formato antigo, sim, de empresa limitada. Mas optamos por fazer essa adequação ao estatuto, embora não obrigatória, até porque, Voltaire, dentre outras atividades, eu sempre desenvolvi muito trabalho junto à OAB. E me senti um pouco desconfortável de integrar uma pessoa jurídica que não fosse uma sociedade de advogados, já que o nosso objetivo social era a prestação de serviços jurídicos. Então, como a legislação que rege a profissão do advogado não admite nome fantasia, botamos os nomes dos sócios, Borba, Paus e Perim, a ordem alfabética, e desde então, ainda que o nosso apelido, a maneira como somos conhecidos é DPM, nós somos um escritório de advocacia e atendemos. E continuamos prestando consultoria, então, jurídica a praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul. Poder Executivo, nós temos praticamente 93% dos municípios, e o Poder Legislativo, nós devemos ter alguma coisa em torno de 35% das câmaras de vereadores. Nunca foi o nosso foco principal de atuação, mas há cerca de 5 ou 6 anos nós começamos efetivamente a atuar nos legislativos, até por demanda dos próprios legislativos, né, que nos questionavam por que nós não atuávamos. Né. Então, basicamente, esse é um resumo muito apertado, porque uma empresa que tem, ou um escritório que tem 55 anos, tem muita história para contar. Quando nós fizemos até 50 anos, eu fiz questão de fazer uma pesquisa, uma busca, de uma linha do tempo. Né, e talvez algo que mais nos orgulhe e que de alguma maneira demonstre o nosso propósito, e propósito é uma palavra que eu gosto bastante, diz com o fato dos nossos 3 primeiros clientes, nesta ordem, Alegrete, Montenegro e Dom Feliciano, serem clientes ininterruptamente desde 1965 até hoje. Durante todo esse tempo, bacana, nenhum desses 3 municípios, que são os 3 primeiros municípios clientes nossos, ficaram um dia sem manter um contrato de prestação de serviço com o nosso escritório. Então, teve mudança na orientação política do Brasil, não sei quantos planos econômicos, todo tipo de alteração, prefeitos de um partido, prefeitos de outro partido. E Alegrete, Montenegro e Dom Feliciano continuam ininterruptamente. Quando nós fizemos 50 anos, eu visitei esses 3 municípios levando uma placa, né, de agradecimento pela confiança depositada de 50 anos. E quando cheguei em Alegrete, que aliás é terra natal da minha mãe, então eu tenho uma identificação com a cidade, uma servidora muito antiga me disse que ela era desde o início, né, ela tinha 40 anos de prefeitura e ela desde o início, desde os sócios antigos. E ela perguntou para mim assim: doutora, nós somos o primeiro cliente de vocês ou o segundo? E eu nunca tive dúvida, na hora fiquei um pouco me questionando. Eu disse: eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Aí vem um outro servidor e disse: não, nós somos o primeiro. E ali eu percebi que para eles também era uma distinção. Porque embora nós tenhamos um escritório que presta serviço e que precisa ter receita para que funcione, não é só isso que justifica nosso trabalho. Nós temos propósito. Talvez o que mais nos orgulhe e, ao mesmo tempo, o que mais nos comprometa é prestar um serviço que tem uma relevante repercussão social. Das nossas orientações, muitas vezes, situações erradas acabam sendo evitadas, não é? E a gente entende que os próprios direitos da população acabam sendo preservados através de orientações jurídicas.
embora a gente não tenha o poder de fazer concretizar a política pública, nós temos toda a condição de proceder na orientação adequada para que ela se concretize. Então esse é um resumo muito apertado do que nós fazemos, e fazemos com orgulho. Dr. Armando Perim, advogado, diretor da DPM e membro do Comitê de Ética do Governo do Estado, depois vai nos explicar como funciona esse trabalho. Foi empossado recentemente pelo atual governador Eduardo Leite, também justamente nesta nobre missão de fiscalizar as ações do governo aqui do Estado. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.
Nosso programa Em Evidência na TV, você pode mandar o seu recado aí no Facebook, no YouTube, pode acompanhar inclusive os bastidores aqui pelo Instagram da RDC TV, também pelo meu Instagram, o @voltaire.santos, onde a gente mostra bastidores aqui dos nossos convidados. Lembrando que o Em Evidência aqui na TV chega com a força do Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Um grande abraço aos integrantes do Simers, da CDP, Consultoria em Direito Público, MS Análises Clínicas, da Kaisermac Distribuidora e também da Solos, Portal de Ata Pública. E é o momento que eu passo para o Márcio Espíndola. E senhoras e senhores, o Márcio Espíndola vive um novo momento em sua vida. Agora, completamente mergulhado no mercado privado e mostrando como o mercado privado pode auxiliar o serviço público de uma maneira desburocratizada e entregando eficiência para os gestores, para as prefeituras, para os prefeitos e para os secretários. O Márcio Espíndola foi meu colega na FAMURS, foi 2 vezes coordenador geral da FAMURS, que é o cargo mais importante da Casa Municipalista após o presidente, coordenou eleições na FAMURS, inclusive na gestão do ex-prefeito de Taquari, Maneco Hassen, foi o grande coordenador da campanha e coordenador geral também da FAMURS, desempenhando um grande trabalho. E já vinha construindo a Solos, Portal de Ata Pública, e agora está completamente mergulhado. O programa de hoje está conseguindo ofertar e mostrar aos gestores e também para a sociedade em geral justamente estes serviços que ajudam as gestões e que impactam e fazem a diferença. Porque quando ajuda a gestão, na verdade, está ajudando você, está ajudando os moradores. Márcio Espíndola, muito obrigado pela presença aqui na RDC TV para os nossos milhões de telespectadores aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, região metropolitana. Nos explica essa nova função na Solos e também traz um pouco do teu retrospecto na política, que é já bastante conhecido. Para quem não sabe, tu és um grande conselheiro do senador Paulo Paim, que há tanto tempo vem fazendo a diferença também no Senado e na vida, principalmente dos aposentados aqui no país. Márcio Espíndola, muito boa noite, seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, Voltaire, boa noite a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui nesse programa Em Evidência, que vem do fruto do trabalho da revista Em Evidência, do excelente trabalho do Lúcio Vaz. É um prazer maior ainda estar aqui com o Dr. Armando Perim e representando uma empresa com toda essa história, essa bagagem que tem a DPM. E a gente nota, né, Voltaire, que eu tenho ao meu lado aqui um homem extremamente inteligente, de um alto padrão intelectual, né, mas de uma enorme simplicidade e muito cordato no trato com as pessoas. Isso tem uma relevância muito maior do que, às vezes, palavras rebuscadas ou um tratamento de olhar diferenciado para quem, às vezes, não tem o mesmo alcance, né, intelectual. Nós, Voltaire, por toda essa passagem que tivemos no municipalismo gaúcho, né, a gente foi identificando uma série de problemas e gargalos, né, da gestão pública. Então, em dado momento, há 3 anos, nós fundamos a Solos há 4 anos atrás, foi quando eu saí da FAMURS e me dispus a gente fazer um caminho de volta, que eu sempre trabalhei na iniciativa privada, fazer um caminho de volta na iniciativa privada para não ficar trabalhando em cima de uma indicação ou outra, embora tenha reconhecimento de muitos prefeitos e recebi vários convites para ser secretário em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul e elegantemente os neguei aos meus amigos prefeitos para cumprir uma tarefa que eu entendo importantíssima, que é identificar esses problemas e levar a inovação para o setor público, né? Então eu sempre me deparava, quando a gente começou a construir a Solos, me deparava numa situação muito simples, né? Por que a gente da iniciativa privada, a gente pessoa física, doutor Armando, pode entrar na internet e comprar um produto? E hoje a internet ela é um mundo, a tecnologia é um mundo à parte, que facilita muito a vida de todo mundo e tem que se prestar também para servir a gestão pública, né? Então eu sonhei naquele período em a gente ter, então, um Magazine Luiza, um Mercado Livre, né, que pudesse as prefeituras ir na internet comprar, né?
Mas como é que uma prefeitura pode ir na internet comprar, porque tem que fazer todo um processo licitatório, todo um processo das várias modalidades de licitação que tem, e poder fazer essa compra? Eu comecei a pesquisar o mercado, primeiro como empresário, um comerciante, eu identifiquei que estava apresentando para o Brasil uma situação que a gente ia navegar em mar azul, que é importante para qualquer produto que tu venha lançar, né? Aquela velha história dos marqueteiros, ou tu vai navegar em mar vermelho, ou tu vai navegar em mar azul. Em mar vermelho já tem um monte de gente disputando aquele nicho de mercado, quando larga um pedaço de carne ali, aquela sangueira na água, é mar vermelho, né? Em mar azul tu vai, né, troteando ali, meio que sereno, tranquilo, e inclusive as ferramentas que tu vai criando, poder ir atualizando elas e as melhorando. Então a gente pensou e fiz uma série de estudos, né? E eu vi que tinha espaço para construir um portal que pudesse atender os prefeitos. Inclusive eu fiz depois, entre uns 15, 20 prefeitos, quando a gente fez o lançamento do portal de data pública, eu fiz inclusive uma consulta aos prefeitos: olha, que nome eu dou para esse portal, para atender assim, assado, né? Esse portal, nós vamos, já achei a situação legal que a gente pode vender para as prefeituras pela internet. Porque o grande objetivo é o quê? É tu poder atender a prefeitura numa demanda que ela tem necessidade, e às vezes com celeridade, e às vezes tu te depara com um gestor público num final de ano que ele tem que fechar contas e tem que gastar o dinheiro ou empenhar para entrar o ano já cumprindo o orçamento do ano passado. E como é que ele faz uma licitação, por exemplo, hoje em novembro, para em dezembro já poder estar com o produto dentro de casa, ou já poder emitir a nota fiscal, fazer a liquidação e poder cumprir o orçamento? Quer dizer, às vezes humanamente viável. Nós já estamos criando a nossa terceira proposta de inovação para o setor público brasileiro. Então, primeiro foi o portal de data pública, e agora nós criamos o portal de orçamentos e cotações. Então, só fazendo um gancho nisso que eu estou falando, uma prefeitura, para lançar um processo licitatório, a maioria das prefeituras do Rio Grande do Sul demora para receber um orçamento de uma empresa de 30 a 60 dias. Então, se tu demorar para receber um orçamento de 30 a 60 dias para lançar uma licitação, Walter, e depois tu lança a licitação só mais 30 dias, depois tu tiver algum tipo de impugnação só mais 30 dias, depois para te receber são 5 meses, 5 vezes 3, 150, são 150 dias para um processo licitatório. E aí eu quero comprar uma coisa que não é só para a gestão pública, para a administração ter celeridade, o poder conduzir o seu trabalho diário, mas é para atender uma necessidade da população, uma compra de uma ambulância, por exemplo, uma compra de um ônibus escolar para atender as crianças que vão começar as aulas em fevereiro. Então, estudando a legalidade, eu não sou advogado, mas me interesso muito por leis, e conheço de gestão pública há muitos anos, estudando a legalidade, a gente construiu o portal de ata pública, e que é a única forma de vender ou de oferecer algo para as prefeituras pela internet é na modalidade da licitação, que é pregão eletrônico e presencial, que isso vai gerar a ata de registro de preço. Então, o produto oriundo de uma licitação, que é a ata de registro de preço, ele possibilita o principal, doutor Armando, que a gente quer contar no que nós estamos construindo e trabalhando para mudar a cultura do municipalismo brasileiro, que não é fácil, vencer situações confortáveis, que é o dizer não a qualquer tipo de inovação, que é a primeira coisa que tu te depara numa inovação ou algo novo que venha facilitar a vida das pessoas, mas se tu não tem um conhecimento legal e jurídico, a primeira resposta mais fácil que tem é: olha, não dá. Isso é o mais confortável, né? Porque eu tenho também um grande respeito também pelo Dr. Vladimir Chieli. Porque o Dr. Vladimir Chieli, assim como eu sou um gestor e um empresário que eu gosto de ver as situações de vários ângulos, né? Quando eu apresento situações do Dr. Vladimir Chieli, ele vê a situação dentro da legalidade possível, mas tem a capacidade de ir para um outro mirante e analisar uma inovação e como ela poderá, então, se encaixar dentro da lei, ou, inclusive, construir jurisprudência, se não existe. E a gente construindo e ofertando para o municipalismo brasileiro, né, uma inovação que venha facilitar a vida de todos. Então, o portal de ata público, ele vem para mudar a cultura
de compra das prefeituras. Então, a gente está mudando uma cultura de compra. Muitos municípios já o fazem, principalmente os grandes municípios o fazem com frequência, alguns outros médios, e agora os pequenos também estão se encorajando e estão também fazendo adesões e carona, o que é plenamente legal, né? Porque uma licitação, né, vamos colocar do ponto de vista empresarial, uma licitação, Walter, que eu vou participar da Prefeitura de Jaguarão, que está me comprando 10 carros, e ela é na modalidade de registro de preço. Sim. Né? E eu olho para essa modalidade de registro de preço e digo, olha, mas essa modalidade, ela oferece que o ganhador vai fornecer 10 carros para a Prefeitura, não é uma compra imediata, não pode não me comprar os 10, porque ela ajuda, inclusive, o gestor a fazer um planejamento, né? Então, para mim, ela tem que ser sempre indicada para todos os jurídicos. Olha, vai fazer compra, eu tenho na reunião dos prefeitos, fiz na AMM, fiz na Comaja, quando fizerem licitação, prefeitos, façam registro de preço. Se tu vai comprar 2 carros, bota 4, porque é um registro de preço, tu não precisa ter orçamento para isso. Mas tu pode prever. Por que tu pode prever? Porque, bom, vou pegar uma analogia numa situação agora que nós estamos vivendo no Brasil. O presidente Bolsonaro, com o orçamento secreto, está dando uma verba essa orçamentária aos relatores do Congresso. Cada um vai ter mais 15 milhões para gastar. Eles vão poder passar a emenda agora para os prefeitos. E os prefeitos têm até o final do mês para comprar. E aí? Como é que faz? Registro de preço. Então, se eu, como prefeito, vou comprar 2 carros, eu não, vou fazer 4. E vem uma verba extra orçamentária antes do final do ano, se o dinheiro da consulta popular, que era para o governo do Estado ter me liberado no meio do ano, mas atrasou porque não entrou todo o recurso e tal, e agora com a venda das privatizações entrou o dinheiro, por exemplo, e vai me liberar em novembro, como é que eu faço uma compra com dinheiro de última hora? Então eu faço uma compra e uma aquisição ágil, tendo um registro de preço. Quando tu tem um registro de preço, isso torna, inclusive, a entrega mais rápida, a liquidação de orçamento, toda aquela história. Mas se for um ônibus que eu estou comprando, se é uma ambulância que eu estou comprando, eu estou atendendo a população. Então, o que o nosso setor jurídico do Rio Grande do Sul tem que construir um entendimento em parceria conosco, que essa cultura ela tem que ser agora cada vez mais permear a gestão pública como uma forma de planejamento de compra e como uma forma de parceria solidária de prefeito com prefeito e dos órgãos entre si de todo o país, porque passa os municípios do Brasil a viverem então mais próximos um do outro. Por exemplo, o prefeito de Jaguarão. Flávio Teles, nosso grande prefeito amigo. Flávio Teles. Vice-presidente da FAMURS. Vice-presidente da FAMURS, o MDB. Presidente do COPS, consórcio do Público do Extremo Sul, que é um dos consórcios mais ativos do Rio Grande do Sul. Né? O Flávio Teles me comprou 2 academias ao ar livre do prefeito de uma ata de preço de um prefeito de Sergipe. Então, lá do Sergipe serviu para a empresa fornecer as academias ao ar livre para ele, num preço competitivo, preço de mercado, um produto de qualidade, e ele fez uma ação rápida, porque a compra por adesão, ele emite um ofício para o prefeito de lá. Prefeito Armando, tu fez uma boa licitação aí, eu reconheço. Tu me dá carona nessa tua academia que tu fez a licitação aí? Não. É o case. Pode contar. Eu te dou carona. Então, tu está fazendo um ato solidário entre municípios de todo o Brasil. O Márcio, o prefeito que está te assistindo agora, o próprio secretário, o procurador que vai levar essa informação para o prefeito, como é que ele pode conhecer os produtos que a Solos Portal de Ata Pública pode fornecer para as prefeituras, desburocratizando e acelerando esses produtos que, na verdade, vão estar atendendo a população? A gente tem um site que é o Portal de Ata Pública, né? Que tem acesso para todas as prefeituras ali público, e ali estão todos os produtos que nós temos ata para ofertar. Ontem entrou uma ata de preço de televisão. Né? Então, o município quer comprar televisão, mas tem que fazer imagina fazer uma licitação para comprar televisão, às vezes com pouca coisa, você pode comprar por dispensa, mas o jurídico não quer arriscar uma compra por dispensa. Não. Bom, aí tem todos, né? Então, vai lá, fala no registro de preço, compra, e tem registro de preço que é de uma empresa de Brasília, que a empresa, a proprietária é esposa de um membro do TCU.
E o cara se reuniu comigo há 10 dias atrás, eu e mais toda a minha equipe da Solos, para acertar parceria conosco, verificar CNPJ, seriedade, tal da nossa empresa, e nos deu uma aula também de nova lei de licitações, e eu já percebi que ele é um auditor do Tribunal de Contas da União, super inovador, super estudioso. Eu digo, pô, um cara para frente, né? E que trabalha com registro de preço. Então, pô, TCU analisa, entende que é legal. A nova lei de licitações consolidou, né? É legal. O TCE do Rio Grande do Sul nunca complicou. Tem, inclusive, espaço para te botar lá, se tu está fazendo carona, uma aquisição por carona, colocar lá, né, em processo de carona, né, que tu adquiriu. Então, ela é uma situação que agora é só acelerar a cultura da compra por sistema de registro de preço, né, e assim poder dar mais celeridade e atendimento à população. Mas, Walter, o que a gente fez, doutor Armando? A gente não nos aquietamos em esperar que a prefeitura vá ali no portal e ela entre na internet e veja que tem uma ambulância para comprar por registro de preço, né? Nós passamos 2 anos, né, levantando prefeitura por prefeitura de todo o Brasil. Todo o Brasil. Grande levantamento. Todos os e-mails da secretaria, ponta, meio e fim. Hoje, os 5.570 municípios, nós temos o cadastro de todos eles. Então, eu poderia dizer assim, eu sou um vendedor, um representante comercial, eu não espero bater na minha porta, eu vou bater na porta dos prefeitos. Então, quando eu tenho uma TV que ela sai, eu mando fazer um card bonito, né, para apresentar, né, porque tem que ver que a coisa é bonita, que não é uma coisa ruim, boto ali a certificação do produto que é, para mostrar que eu vendo qualidade, nós nos recusamos na Solos, porque nós temos outros parceiros que têm produtos que nos procuram por causa da modalidade de negócio que nós criamos para o estado do Rio Grande do Sul, que vai se espalhar para o Brasil, né, para vender produtos deles, mas a gente só vende se tem certificação, se tem qualidade, se tem métodos, se tem a BNT, porque nós nos recusamos a entregar para a prefeitura porcaria. Porque eu não estou entregando só para o serviço público, botando o dinheiro no bolso e sair andando. Não, eu estou entregando para a população. Eu estou entregando daqui a pouco uma tela interativa para umas crianças poderem assistir uma aula e eu vou dormir tranquilo e saber que eu forneci porcaria? Não. Então isso a gente se recusa. Não fornece porcaria para as prefeituras de parceiros, né? Então a gente tem esse amplo cadastro. Sim. E hoje, graças a Deus, já conseguimos negociar com o setor público de todo o Brasil. Nós temos prefeituras, inclusive, que já fidelizaram conosco, importante, né? Claro. Em pouco tempo. Bataguaçu, em Goiás, compra frequentemente da gente. Belo Horizonte, de Minas Gerais, acabou de aderir uma ata de registro de preço. Belo Horizonte, de nós. Brigada Militar do Rio Grande do Sul já comprou de nós viaturas de uma ata de registro de preço do estado de Minas, né? Então, Marinha do Brasil já comprou de nós. Caiçara, no Rio Grande do Sul, município pequeno, já comprou de nós. Capão do Leão já adquiriu coisa nossa. Então, hoje tem o nosso leque nacional, né? Ele ampliou bastante para além do Rio Grande do Sul, né, no portal de ata pública, e nós temos esse diálogo hoje nacional. Vem prefeituras, quando a gente lança um produto e tu sente... Eu cheguei a pensar, 2 anos atrás, doutor Armando, que eu tinha errado a mão no processo de como a gente trabalhar com as prefeituras do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu retornei para a FAMURS, me licenciei da Solos, né, e chegamos na FAMURS no retorno agora 1 ano e meio atrás, 2 anos, e nós nos deparamos, eu fui de superintendente institucional, nós nos deparamos lá, eu e o Walter e o coordenador-geral José Scorsato na época, com a pandemia. Verdade. Né? Março, pandemia pegou todo mundo, nós fizemos um comitê de crise que nunca parou de trabalhar, nós éramos 5 dirigentes, né, que trabalhávamos diariamente passando orientações, porque era tudo também novo para os prefeitos, daqui a pouco enfrentando uma crise que mudou a vida de todo mundo, né? Então tinha que passar orientações diárias para os prefeitos jurídicas, políticas e institucionais, né? E aí, naquele período, quando houve toda a retração, toda a prefeitura foi para um home office, né? Acabou o quê? Acabou que, eletronicamente, começaram a vir muitas e muitas, né, prefeituras interessadas, e aquela comunicação eletrônica passou realmente a ter uma atividade importante. Márcio Espíndola, doutor Armando Perim, nós vamos fazer um rápido intervalo
e depois vamos analisar também o cenário político gaúcho e brasileiro. O Dr. Armando Perim vai falar sobre a sua entrada no Comitê de Ética do Governo do Estado, nos explicar como funciona este comitê, inclusive destacado pelo próprio governador Eduardo Leite em suas redes sociais e também na imprensa. Rápido intervalo e a gente já volta com mais Em Evidência na TV, hoje trazendo personagens que fazem a diferença na vida do gestor e fazendo a diferença na vida do gestor, desburocratizando, prestando essa consultoria, é a população lá na ponta que sente esta eficiência. Rápido intervalo e a gente já volta com mais Em Evidência na TV, aqui na RDC TV. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de ata pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta. A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de ata pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.
Voltamos com o programa Em Evidência na TV, hoje recebendo o Dr. Armando Perim, advogado, diretor da DPM, membro do Comitê de Ética do Governo do Estado. Também estamos recebendo Márcio Espíndola, responsável pelo Solos, portal de ata pública, 2 vezes coordenador geral da FAMURS. Personalidades que impactam e fazem a diferença nos municípios, atuando diretamente com os gestores através de consultorias e colocando através do seu trabalho justamente ferramentas para desburocratizar a gestão pública e proporcionar uma maior eficiência e uma melhor entrega para a população dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Dr. Armando Perim, recentemente vimos aí nas redes sociais do governador Eduardo Leite, que está neste momento também na luta para poder disputar a campanha presidencial, vive a sensação e a emoção das prévias do PSDB contra o Dória, mas recentemente nas redes sociais ele colocou lá o governador que estava instaurando um comitê de ética do governo do estado, no qual é chefiado pelo Dr. Armando Perim. Gostaria que o senhor nos explicasse como vai funcionar esse comitê, se é uma novidade e como funciona esse importante trabalho que fiscaliza e ajuda na atuação do próprio governador aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Armando Perim. Voltaire, o Estado do Rio Grande do Sul possui já há bastante tempo, isso decorre de uma lei estadual, uma comissão de ética pública para fazer a apuração de eventuais condutas em que é questionado se há ou não, então, uma compatibilidade com essa ética pública, mas tem uma competência restrita ao alto escalão do Estado. Então, secretários adjuntos, diretores estatais. O Banrisul, a Corsã, o DAER, todos são sujeitos, vamos dizer assim, à competência, à circunscrição da comissão. A comissão ela é formada por 5 membros, que não são necessariamente indicados por entidades representativas. Eu faço questão de dizer isso porque, como conselheiro da OAB, durante muitos anos eu representei a ordem em órgãos estaduais. Me lembro que, quando o governador era o Tarso Genro, existia um conselho de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, chamado Conselhão, e eu era o representante da OAB nesse Conselhão, indicado pelo então presidente Marcelo Bertolucci. Esse caso específico são pessoas escolhidas dentre aqueles, diz a lei e o decreto que a regulamenta, que têm uma experiência reconhecida em administração pública e, evidentemente, idoneidade moral, porque já que nós vamos avaliar o comportamento ético, nós precisamos ter essa qualificação. Então, o governador deu posse aos 5 membros. Então, somos eu, Dr. Hélio Mileski, já foi presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutora Judite Martins Costa, também ex-servidora do Tribunal de Contas do Estado, ela foi conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o doutor Rodrigo Valim, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a doutora Mariana Benjamin Costa, que é uma advogada que tem bastante atuação na área pública, como é o meu caso. Nós tivemos a primeira reunião de trabalho há uma semana. Por questão regimental, a comissão precisa ter um presidente, que na verdade não tem nenhuma hierarquia sobre os demais membros, mas tem muito mais uma função administrativa, de fazer o gerenciamento dos expedientes. E eu fui escolhido como presidente porque entenderam que eu deveria ter talvez até uma intimidade maior com o trato, em função da atividade que a gente desenvolve lá, mas meramente procedimental, né? Eu não tenho nenhuma condição maior do que os meus colegas. A comissão é vinculada à Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que dá todo o suporte administrativo. Nós temos colegas da mais alta competência e qualificação que nos auxiliam a fazer essa triagem daquilo que eventualmente chega. Porque o Estado do Rio Grande do Sul tem um canal muito efetivo de denúncias, não é? Agora, às vezes, não é uma denúncia, não tem um conteúdo, né? Tem, às vezes, uma opinião de alguém que não gostou de alguma atitude. Esse tipo de situação, existe uma seleção prévia na comissão. Aquilo que realmente não se trata de uma questão de comportamento dos secretários, dos diretores de autarquia, não passa para nós. Mas, efetivamente, aquilo que existe um indício, sim. O governador do Rio Grande do Sul, e quem trabalha com a coisa pública sabe disso, ele prestigiou bastante, né? Tanto que fez questão de pessoalmente dar posse aos membros. A gente sabe que a agenda do governador é complicadíssima. Eu sempre digo que se a minha às vezes é apertada, imagina a do governador do estado. E ele no discurso disse que realmente estava empossando,
e que a grande expectativa dele era que nós trabalhássemos muito e bem, né? E que não teria nenhum tipo de protecionismo ou nenhum tipo de interferência do governador para que isso não atrapalhasse eventualmente a independência da comissão. Depois da posse, inclusive, o governador nos reservou mais 40 minutos na sua agenda. Então, eu até na hora falei para o governador, eu estou constrangido em tirar o seu tempo, porque 40 minutos na sua agenda deve equivaler a 3 meses na minha, né? Ele deu risada, mas explicou e confirmou o que ele havia dito. Então, nós temos a primeira reunião semana que vem, já recebemos expedientes para a relatoria, né? Inclusive vou fazer os meus hoje à noite e amanhã. É um trabalho sem remuneração, é gratuito, isso é uma coisa importante que se diga, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que tudo que o Estado conta, ou toda a estrutura que o Estado possui, ela é remunerada. No nosso caso é uma estrutura gratuita, a própria legislação que cria a comissão diz que não tem remuneração, e eu acho melhor assim, me sinto mais independente fazendo esse trabalho voluntário, né, mas tenho, não por isso, eu me sinto até mais responsabilizado do que se estivesse recebendo, né, porque não tem preço. Então essa é uma atividade que eu agrego, isso foi muito importante porque nós acabamos por divulgar isso nas prefeituras que nós prestamos consultoria, são quase todas. E eu até fiquei muito surpreso, porque as pessoas se impactaram positivamente com isso. Pela própria repercussão nas redes sociais do governador. E se sentiram, de alguma maneira, representadas. Isso é uma coisa muito importante, assim. Então, a gente acaba tendo a dimensão de que a gente tem alguma importância na vida profissional dos nossos clientes. Então, esse é mais um desafio. É um desafio que eu estou iniciando agora. O mandato é de 2 anos, admitindo uma recondução. Portanto, nós não ficamos sob a batuta do governador do Estado, né, do próximo. Vocês avaliam as ações do primeiro escalão do governo e apresentam um relatório ao governador? Um relatório conclusivo ao governador, que vai entender por acatar a nossa sugestão ou, eventualmente, afastar, né, evidentemente, sempre de forma justificada. A Procuradoria-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo, estava lá, também pode nos dar um apoio naquilo que nós nos sentirmos carentes de algum tipo de informação, não tanto jurídica, mas muito mais, às vezes, de como funcionam as estruturas do Estado, porque, às vezes, a questão diz com o procedimento, não diz com o teor da decisão, do ato em si. Então, essa assessoria, esse apoio da PGE também, para nós, é muito importante. Vamos ver o que vai acontecer agora na primeira reunião que nós temos. Eu já olhei por cima os nossos expedientes, os primeiros que recebi 13 expedientes para fazer relatoria, e estou começando a formar a minha opinião, né? Eu sempre a gente tem que fazer uma leitura, esperar um pouco e depois começar a formar a opinião, né? A opinião de pronto, assim, ainda mais situações que envolvem a vida profissional de servidores públicos ou de secretários, de agentes políticos, a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, todos da comissão têm essa mesma linha de atuação e agora vamos ver o que acontece na primeira sessão, quais serão os resultados. Todo o trabalho vai ser público, as decisões são públicas, então, em relação... Claro, antes não, existe uma questão de sigilo para não expor as pessoas, né? Mas depois de feita a decisão, isso é publicizado. Doutor Armando Perim explicando como vai funcionar este trabalho com os novos integrantes do Comitê de Ética do Governo do Estado. Sabe, doutor Armando Perim, que a gente sempre traz também alguns aspectos pessoais aqui no programa, justamente para que o nosso telespectador que está acompanhando na NET, nos canais 24, 524 da NET, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, nas principais cidades aqui do Rio Grande do Sul, também possam conhecer um lado mais pessoal dos nossos convidados. E eu gostaria que o senhor explicasse de forma rápida e resumida pelo nosso tempo, mas o senhor tem uma grande paixão na sua vida, que é justamente a paixão por vinhos, e está mergulhando nesse mercado e também podendo transformar essa paixão, esse legado cultural e histórico, num aspecto empreendedor. Gostaria que tu dividisse isso também, porque talvez os nossos prefeitos e procuradores que ligam diariamente lá para a DPM, como ontem mesmo o vice-prefeito lá de Taquari, o Ramon, queria saber se fazia ou não o Natal Açoriano, aí ligou para o doutor Armando, né, tirou as dúvidas. Os prefeitos gostam desse contato direto, mas também gostam de saber que o doutor Armando também tem sua vida pessoal, tem as suas qualidades, suas virtudes, e queria que tu comentasse, doutor, sobre essa paixão pelos vinhos, porque os vinhos aqui no Rio Grande do Sul representam um importante mercado, não só financeiro, mas também aspectos culturais e até de geração de turismo e bons negócios, né, doutor? Bom, Márcio, isso é uma questão muito interessante.
A maior paixão da minha vida está aqui no estúdio, não está sendo filmada agora, que é a minha filha, Júlia. Quando a Júlia nasceu em 2012, eu sempre pensei que eu deveria fazer alguma coisa para deixar para ela. Não estou falando em patrimônio, mas algo que fosse só dela. E na época me ocorreu que eu poderia montar uma adega para a Júlia. Né? E tive uma certa dificuldade, porque o vinho, se a gente não for muito específico, tu nunca vai conseguir ter nenhum tipo de ação concreta, porque o mundo do vinho é infinito. Tá? Só para ter uma ideia, embora a gente conheça essas uvas mais famosas, Cabernet Sauvignon, Merlot, existem mais de 3.000 espécies de uva, né? Viníferas. Né? Então eu comecei, na época, pensei sobre isso e, como eu gosto muito de um vinho feito na Itália, na região de Montalcino, na Toscana, que é o Brunello de Montalcino, comecei a comprar caixas de Brunello de Montalcino, uma caixa de cada produtor que chegava ao Brasil, para fazer a adega para a Júlia, e quando ela fizer 18 anos eu pretendo fazer a entrega. Evidentemente, vários amigos que têm filhos da idade da Júlia já estão me propondo o casamento, interessados também na adega da Júlia, né? Mas ela é intocável. Então eu tenho lá um tamanho já substancial de adega, e comecei por conta disso a estudar vinho, e eu sempre gostei muito de vinho, comecei a me interessar no assunto, até que um dia, reunido com alguns amigos que tomam vinho, nós temos uma pequena confraria, e uma confraria de estudo, um deles deu a ideia, vamos produzir o nosso vinho. E eu gostei daquilo, passou uma semana ou duas, liguei para ele e disse, olha, onde é que nós vamos fazer o vinho? Ele disse, não, eu tenho um local muito adequado para isso, tem um bom preço de venda em Monte Belo do Sul, que é uma cidade do Vale dos Vinhedos, ao lado de Bento Gonçalves, Santa Teresa, e fomos até lá ver o imóvel, me apaixonei pelo local, adquiri a propriedade, aí sozinho, não com os meus amigos, e desde então comecei o projeto do zero. Né? Existiam vinhedos antigos, como centenários, mas não de uva vinífera, de uva chamada de mesa. Isabel, Niágara, Bordeaux. Essa. Então fiz todo um trabalho, primeiro de recuperação da área, existia um passivo ambiental, terraplanagem, etc. E comecei então a fazer o plantio de duas espécies de uva, Chardonnay e Pinot Noir, que são as espécies para fazer o espumante. A minha ideia é fazer espumante ali, porque o terroir, o local, é propício para isso. Terroir seria a conjunção de fatores como o tempo, o solo, o clima, né, a cultura da população local e etc. E o projeto está em andamento, acho que daqui a uns 4 ou 5 anos nós vamos já ter a primeira produção. Eu também, quando adquiri... A Júlia vai ganhar uma adega, é uma produção... Exatamente, mas a ideia da vinícola foi muito importante, porque junto com... Porque aí você vai acreditando que as coisas podem ser feitas, né? E eu disse, não, mas então agora, além da adega de Brunelos, vamos deixar para ela uma vinícola. Não é? Porque acho que isso é uma coisa muito interessante. E ela depois faz o que quiser, né? Mas muito na história do legado. Mas a coisa mais interessante que aconteceu, eu vou falar rapidamente, eu sou filho de marauense, meu pai nasceu em Marau, meu avô nasceu em Cotiporã e meu bisavô veio da Itália. Depois de 1 ano e meio que eu havia adquirido a propriedade lá em Monte Belo, já estava trabalhando com ela, eu fui até a cidade, porque um dos meus primos de Marau, que também é advogado, havia me referido que encontrou num livro sobre imigração italiana que o nosso bisavô, quando chegou da Itália, chegou em Monte Belo do Sul. Isso para mim era uma informação nova. E havia casado em Monte Belo do Sul. E depois ficou um tempo lá e subiu em direção a Cotiporã. E para mim foi muito interessante, porque é uma espécie de retorno às origens sem saber da origem. Procurei, fui a Monte Belo, né, identifiquei o lote em que o meu bisavô comprou quando chegou da Itália. E isso me deu, acho que, um segundo significado. Me ressignificou a questão da produção de vinhos. Então a ideia é fazer um espumante nacional de boa qualidade, espumante tanto rosé quanto branco, né? E vamos ver o que acontece. Mas, ao lado do projeto da vinícola, eu continuo estudando bastante vinho, tomo por prazer, mas também tomo. E durante a pandemia esse consumo aumentou um pouco, é verdade, e culminou também, talvez, com a excelência da produção dos vinhos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje, na minha avaliação, em muitas situações tem vinhos que superam, inclusive, os da Argentina e do Uruguai. Em muitas situações. O que pode se questionar valores, etc. Mas o vinho gaúcho, mesmo o vinho tinto, está com excelente qualidade. Eu recomendo vários rótulos, não é? E acho que tem muita tipicidade também, isso é uma coisa importante. Doutor Armando Perim, diretor da DPM, membro do Comitê de Ética aqui do Governo do Estado, também trazendo essa paixão pelo vinho e o legado que nós temos. Bom, nós temos assunto
para ficar no mínimo mais 2, 3 horas, mas o programa neste sábado à noite, você já sabe, das 7 às 8 da noite, das 19 às 20, nosso tempo infelizmente é limitado e por isso eu preciso fazer as considerações finais com os nossos convidados. Com 1 minuto, não estão concorrendo a cargos, né? Mas como se fosse um debate, vão ter 1 minuto para fazer as suas considerações finais aqui no programa, começando pelo Márcio Espíndola, diretor responsável do Solos Portal de Ata Pública. Márcio Espíndola. Então, importante para fazer o fechamento da questão do instrumento Ata Pública como um instrumento moderno, eficiente, que constrói a solidariedade entre os prefeitos do Rio Grande do Sul, que constrói entre os consórcios públicos brasileiros, que são mais de 324 na atividade, funcionando. Já mapeei todos os consórcios do país, todos. Eu sou muito minucioso no meu trabalho. Eu levantei todos os consórcios do Rio Grande do Sul, hoje eu estou ligando consórcios, ver qual que está realmente operando, quem é multifinalitário, quem é só saúde, porque a gente tem que construir dentro dos consórcios a cultura de fazer licitações para o conjunto de municípios que são associados, que ajudem a dar celeridade para a máquina pública. O prefeito tem que se preocupar em fazer uma administração política e institucional e atender a população, para isso ele é eleito. E não tem que estar se preocupando com compra de detergente. Então, o consórcio público que fizer as principais compras para os municípios, eles vão estar dando agilidade para os municípios. E aí seria importante também, doutor Armando Perim, que a DPM também desse um parecer favorável. Olha, está na lei federal, não temos o que fazer. A gente entende que é um instrumento valioso, que acelera a máquina pública, totalmente legal, o Tribunal de Contas reconhece, e é uma lei federal, para que os municípios também se sentissem mais confortáveis. Nós temos um parecer de legalidade do doutor Vladimir Chieli, da CDP, e do jurídico da FAMURS. Então, a gente construindo essa cultura de forma harmoniosa e coletiva e unindo esforços. Márcio Espíndola, muito obrigado pela presença, diretor da Solos Portal de Ata Pública. Muito obrigado também ao doutor Armando Perim, responsável diretor da DPM, que presta um importante serviço justamente aos procuradores e aos prefeitos aqui do Rio Grande do Sul. E nós vamos chamar agora o comentário da revista Em Evidência, do Em Evidência na TV, rodando na tela aí para você. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. Solos Portal de Ata Pública. MS Análises Clínicas. A ata de registro de preços, ao qual é a nossa especialidade no Portal de Ata Pública, é um instrumento que possibilita a aquisição de produtos e serviços por parte dos prefeitos de todo o Brasil, que encurta a distância, encurta principalmente o tempo que se adquire produtos e serviços com qualidade para poder, no fim e ao cabo, atender o que mais precisa e é o que o gestor quer, a população. Então, a gente sempre recomenda que os prefeitos orientem seus jurídicos ou suas comissões de licitação, quando for fazer uma licitação, façam com registro de preço, para que o fruto dessa licitação possa inclusive ser usado pelos municípios vizinhos para fazerem novas aquisições ou novas compras que são realizadas com celeridade. O registro de preço consolidado na nova lei de licitações é uma cultura que nós temos que construir, porque isso agiliza a máquina pública. Isso dá uma resposta mais rápida para as tendências e necessidades da população. Então, a gente tem sempre recomendado que se faça o registro de preço, porque quando uma empresa vai para um registro de preço em que ela tem a possibilidade de dar carona para outros municípios, em que ela não vai participar de um novo processo licitatório, ela inclusive provoca mais vantajosidade para o poder público, baixando ainda mais os valores para evitar que venha disputar novos processos licitatórios e perder tempo com essa necessidade. Então, é um instrumento que ele é vantajoso em todos os sentidos para todas as prefeituras. Agilidade na compra, celeridade e rapidez.
Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.